Tá escutando a gente? Só um minutinho, tá muito chato no fundo. Mas é realmente... Gente, eu vou silenciar aqui só um minutinho, a gente tá com um probleminha técnico no microfone aqui, só esperar. Raoni, vou ligar aqui de novo pra gente fazer mais um teste de som, tá? Ainda chiando. Tenta tirar o microfone, que às vezes é um mau contato com o microfone. Descobri. Vê se agora me... Perfeito, agora eu tô te escutando muito bem. Dificuldade técnica de pandêmica. Exatamente, normal. Ao vivo é sempre assim, né? A gente está aqui passando a tarde toda e com muitos poucos problemas. Foi bom, né? A gente teve umas quedinhas lá no início do dia com a internet oscilando, mas foi muito bom. Mas rapidinho a gente já se arruma. O pessoal está chegando aí do cafezinho. E aí, bom te ver, Rony. Igualmente, cara. Faz tempo, hein? Pois é, a gente já se conhece desde 2019 lá em Campinas, né? No congresso que estava lá ajudando a organizar. Nossa então, senhora. muito bom te receber aqui na Fetorama. Você sabe muito bem como é que é essa organização, como é que é trabalhoso. Sim. E uma satisfação. Você quer falar um pouquinho sobre você antes da gente partir aqui para uma introdução mais formal? Vou te apresentar, né, para o pessoal mais formalmente, mas se você quiser ir dar um oi, dar uma boa tarde, fica à vontade. Gente, obrigado. Bom, Rodrigo, obrigado pelo convite, obrigado, Tiago, que deve estar por aí também resolvendo algum BO pelo convite também, né? É uma honra sempre estar com vocês. Lembrando que eu sou formado pelo Espírito Santo, né? Meu doutorado é na UFES, então é sempre uma alegria voltar, né? E formei muitos bons amigos, né? Você é um exemplo disso, né? Exemplo de quando eu estava na UFES. Bom, assim, primeiro eu fiquei lisonjeado com o convite, né? E para falar sobre o meu assunto de tese, sobre ilha, que é sempre legal. E se deixar, eu falo até amanhã disso, né? Porque é o melhor assunto do mundo e eu posso provar. E é isso. Não tem sobre mim, não tem muito o que falar, né? Eu fiz doutorado na UFES e agora eu estou aqui na Unicamp. Participei da organização do último congresso, que foi a última vez que a gente se viu, que foi desesperador, né? Mas deu tudo certo no final. E é isso. De novo, obrigado pelo convite e eu espero que eu consiga convencer todo mundo que está com vocês aqui de que ilha é muito legal e muito interessante. Eu tenho certeza que você é a pessoa certa para isso. Bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou então fazer aqui uma breve introdução, né? Então, Dr. Raoni Rebouças Santos, ele é biólogo, doutor em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Espírito Santo, então ele é daqui da casa, conterrâneo, né? E fez estágio de doutorado sanduíche dele na Espanha, né? Na Universidade de Lleida, na Catalunha. Atualmente, ele é pesquisador de pós-doutorado pelo programa de pós-graduação em Biologia Animal da Unicamp, né, Universidade Estadual de Campinas, e trabalhando com o efeito do isolamento de populações insulares de anfíbios anuros. Então, possui experiência na área de ecologia e biogeografia de anfíbios anuros, além de experiência também, né, com ilustração técnica científica, né, que às vezes muita gente não sabe. Então, Raoni, obrigado por ter aceitado o convite. Vou deixar você aqui à vontade para compartilhar a sua apresentação. Pode. Tá. Compartilhar a tela. Isso. Deixa eu colocar aqui umas coisas abertas, pronto. Okay. Perfeito. Qualquer coisa eu estou por aqui, estamos acompanhando o chat, fica à vontade. Tá bom, deixa eu botar para apresentar aqui. Bom, gente, primeiro, obrigado pelo convite de novo, né? É uma honra estar aqui com vocês e eu espero que, bom, assim, eu vou falar um pouco do trabalho que eu tenho desenvolvido, de um trabalho que tem de parceria da gente aqui, que a gente desenvolve no laboratório e, bom, acho que está no...
Deu um modo errado aqui. Deixa eu ver se eu consigo agora. Tá, perfeito. Bom, e aí, gente, assim, eu vou falar para vocês hoje sobre anfíbios em ilhas brasileiras, vou tentar fazer um resumo sobre o que a gente já encontrou, quais são os próximos passos que a gente vai fazer, né? Não sei por que aqui está no modo errado que eu queria. Bom, deixa eu ver. Ô, Rodrigo, você pode me dar uma ajuda aqui, cara? Que eu não estou conseguindo. Vamos lá. Você está compartilhando pelo PowerPoint? Ele está no modo de exibição lá embaixo, certinho? Acho que sim. É aqui, ó. Aí só vê a minha tela, né? Normal. Ou vê a apresentação inteira. Olha, eu estou vendo a tua página toda, com os slides do lado. Isso. Pois é. Deixa eu ver aqui se eu... Apresentação... Tá, deixa eu mudar aqui os monitores, porque aí facilita. Vou tentar aqui resolver esse probleminha técnico. Não, tranquilo. Ao vivo a gente vai fazendo aqui as modificações. É muita tecnologia, tá, cara. Não, e para mim, que eu sou horroroso com isso. Deixa eu ver se agora vai. Não foi, né? Ele continua com... aparecendo aqui do lado. Deixa eu ver como é que eu faço isso. Vou ver aqui agora. Também não foi. Vou ver. É difícil isso, viu? Acho que agora foi. Agora foi, hein? Aê, pô! Agora foi. Perfeito. Qualquer coisa a gente está aqui, é só uma chamada. Tá bom. Obrigado. Então, gente, eu vou apresentar hoje sobre anfíbios em ilhas brasileiras. Assim, eu vou mostrar talvez os coisas mais bonitas para vocês e também as coisas mais bizarras que a gente tem, né? Mas, assim, eu espero que vocês confiem em mim e eu espero convencer vocês que ilhas é talvez um ambiente mais interessante que a gente tem no Brasil e é uma lacuna gigantesca no conhecimento que a gente tem. Bom, se a gente for ver o histórico do estudo de ilhas, eles remontam ao Darwin e ao Wallace, né? O Darwin, ele no clássico estudo com as aves de Galápagos, e o Wallace com o arquipélago malaio, eles começaram a ver que nas ilhas tinha uma dinâmica diferente do continente. Nas ilhas, você tem a evolução que aconteceria normalmente no continente, na ilha ela acontece muito mais rápida. E ela acontece muito mais... ela acontece de uma forma muito, muito diferente do que era previsto que aconteceria, né? E aí, assim, o Darwin, por exemplo, ele fala muito disso, da parte dos tentilhões, que todo mundo conhece, da Geoquelone, que são as tartarugas gigantescas, né? Eles falam muito disso. E o Wallace também, na parte dos besouros, ele tem vários trabalhos sobre os besouros do arquipélago malaio, e que tinham umas características diferentes nas ilhas, né? Bom, depois do Darwin, a gente passa o tempo e a gente vê que o Wallace e o Edward Wilson e o Robert MacArthur, eles sintetizaram uma grande parte do conteúdo de ilhas. Esse daqui, acho que todo mundo conhece, que é o estudo do equilíbrio de geografia de ilhas. Que eles atribuíram a biologia e a evolução das ilhas, das faunas de ilhas, e floras também, da biologia da ilha, com características físicas das ilhas, né? Que é a distância para o continente e a área da ilha. Obviamente, esse modelo foi revolucionário, ele trouxe bastante discussão e ele foi atacado muitas vezes, o que é ótimo, né? Então, a gente tem várias atualizações para ele, para diversos grupos, aí tem o efeito alvo, aí tem o efeito salvamento, que vieram de estudos posteriores, mas, assim, ainda assim, esse estudo é um marco. E esse estudo, ele focou muito em, como a gente pode ver, em colonização e
habituação ao que tem da ilha, né? Mas se a gente for pensar, anfíbio, a gente tem um problema aí de cara. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi nenhum anfíbio, nenhum sapo ou nenhum rinela ou nenhuma toropa nadando em água salgada. Até tem uns que toleram, mas eles não é uma coisa assim que fala, tá aí, eu acho que é um ótimo ambiente para eu sobreviver, né? Então, assim, a gente já tem um problema aí. Se a gente não tem migração, o que acontece, né? A gente imagina que não vão ter sapos em ilhas, mas tem. Por vários efeitos, aparece uma população na ilha. A gente vai lá na ilha e fala, tem aqui várias espécies. E aí, primeiro, como é que elas foram parar lá? Segundo, como é que funciona a dinâmica para essas populações? Porque colonização para elas é muito reduzida ou nula, né? Então aí já entra o primeiro problema. Nesse sentido, a gente tem eu vou passar para vocês três preocupações ou características básicas de anfíbios em ilhas, tá? Primeiro eu vou falar da regra de ilhas em anfíbios, que talvez seja o tema desses aqui que eu mais domino, que foi a minha tese e tal. E, assim, o que a gente observou já de anfíbios e como é que a gente avançou no conhecimento nesse sentido. Também, e anfíbios em ilhas, eles também vão estar sujeitos a outro efeito, que é a quantidade de malformações, né? São populações que apresentam um alto índice de indivíduos que têm alguma diferença morfológica, às vezes muito bizarra, do Bauplan geral, das espécies. E outra também sobre doenças em populações insulares, né? Isso aí também tem outro problema que é aliado ao confinamento, né? Bom, regra de ilhas, gente, assim, ela foi primeiro observada pelo Foster, depois foi generalizada pelo Van Velen e depois foi generalizada 2 vezes pelo Lomolino. O que significa isso? Basicamente quem é grande no continente na ilha fica pequeno, quem é pequeno no continente na ilha fica grande. O Lomolino fez uma generalidade para isso. Ele colocou que esse efeito seria geral. Mais ou menos. E aí entra a minha crítica com o trabalho do Lomolino. Ele falou que era geral, mas não colocou todo mundo. E aí até eu, né? Então, ele mostrou isso e que tinha um ponto limiar de modificação de tamanho, que seria 900 gramas, né? Populações que teriam indivíduos com mais de 900 gramas em ilhas tenderiam ao nanismo, ficariam pequenininhas. E populações no continente que teriam menos do que 900 gramas ficariam gigantes na ilha. A gente tem vários exemplos disso. Dragão de Komodo é um ótimo exemplo. Tá? É o maior lagarto baranídeo do mundo, que na ilha de Komodo, na Indonésia, ele ficou gigantesco. E aí, tanto que todo mundo chama de dragão. E outro exemplo também disso e aí Rodrigo vai saber disso melhor do que eu, são os exemplos de megafauna de ilhas, né? Como, por exemplo, os moas e as harpagornis, né? Que são as aves gigantes de 8 metros de envergadura, né? Tudo isso lá na Nova Zelândia, que são espécies que ficaram gigantescas ou ficaram pequenininhas. Por exemplo, tem uma espécie de camaleão que é do tamanho de um sapinho brachycephalus, né? Minúscula, por estar em ilha também. Então tem todo esse efeito. Só que assim, eu não sei vocês, mas eu não conheço muitas espécies de anfíbio com 900 gramas. Então, em teoria, todas elas estariam abaixo do limiar proposto por Lomolino. Então, todas elas tenderiam ao gigantismo em ilhas. E aí a gente começa a ter um problema, porque há pouco tempo atrás, a Ana Benítez Lopes, ela fez uma gigantesca revisão de todos os grupos de vertebrados terrestres e ela viu que todos os grupos têm uma tendência a mudar de tamanho na ilha, todos eles, certo? Ok, beleza, tá certo. Agora, não sei se vocês olham aqui, conseguem ver que o gráfico de anfíbio é o piorzinho de todos os grupos, né? E no artigo mesmo ela coloca que encontrou pouco suporte para anfíbios. E aí? Aí o que a gente faz? A anfíbio cresce, não cresce, diminui, aumenta, o que a gente faz? Pensando nisso, a primeira pergunta que eu cheguei será que a regra de ilhas funciona para anfíbios? E se funciona, por que funciona? Bom, para isso daí eu selecionei alguns pontos de amostragem na costa do Rio de Janeiro. A costa do Rio de Janeiro é ótima para isso porque ela tem um movimento
as ilhas foram formadas pelo soerguimento do nível marinho no último Pleistoceno. Então, no Pleistoceno, né, há 16 mil anos atrás, e começou esse soerguimento do nível do mar. E nisso daí isolou as populações da Ilha Grande, da Ilha da Marambaia, da Ilha de Jipó e por aí vai. Então, a gente tem populações muito recentes, né? Então, eu falei, bom, ainda junta mais isso. Será que já deu tempo de ter o efeito? Né? Então, assim, eu peguei 4 espécies completamente diferentes na história natural delas. Por exemplo, Boana abumaginata, que tem um comportamento muito agressivo, é uma espécie de borda de mata, uma espécie de tamanho relativamente grande. Toropa miliares, que também tem comportamento agressivo, mas é uma espécie que reproduz em fio de água que passa sob pedra, mas é uma espécie que vive na serrapilheira. A Synax trapicheroi, que é a espécie de riachinho, e uma espécie de tamanho pequeno, e a Adenômera, que é a espécie de serrapilheira, que também tem um tamanho muito pequeno. E aqui eu tenho 4 espécies com indivíduos de tamanhos diferentes, com histórias naturais bem diferentes, e para observar esse efeito também, né? Será que tem? E se tem, será que está aliado à história natural? Bom, com isso daqui a gente encontrou basicamente isso daqui. Aqui não está Toropa, porque Toropa não mudou de tamanho. E o maior não mudou de tamanho. Agora, se a gente for observar aqui, todo mundo de cima dessa figura é de continente. E todo mundo de baixo é ilha. Então, se a gente for olhar primeiro a Adenômera de cima, ela está maior que a de baixo. A Adenômera na ilha, ela diminui de tamanho. Né? As de baixo, de ilha. Aí, a Synax, ela também diminui de tamanho. E a Boana, ela aumenta, e não é pouco, de tamanho. Ele cresce muito. Ou seja, aqui eu tenho exatamente o contrário da regra de ilhas. Os pequenos diminuem e o grande aumenta. E o maior não muda de tamanho. Aí que começa a loucura. Falar, bom, primeiro, todo mundo aqui é menor que 900 gramas, certo? Muito menor. A Toropa tem 15 gramas, os maiores tem 15 gramas. Então, assim, a gente teve resultados diferentes para espécies de história natural diferente. Então, será que a história natural está mandando em alguma coisa aqui? Pensando nisso, a gente fez uma regressão simples, uma regressão múltipla, simples, sem muito mistério, e a gente colocou aqui a área da superfície da ilha para dar como se fosse um substituto de hábitats para reproduzir. A gente colocou a número de espécies na ilha, que é ICS, a distância da ilha para o continente, que seria um substituto da idade da ilha, considerando que todas elas foram formadas pelo nível marinho. E a gente viu que cada coisa influenciou de um jeito diferente para as espécies. Por exemplo, aqui, Ololigon, eu vou chamar de Synax, tá? Synax, Ololigon, eu não vou me meter nesse vespeiro, tá? Então, assim, Toropa, a gente vê que não tem nada influencia. E ela também não mudou de tamanho. A Adenômera, a gente já observa aqui que a área, superfície da ilha, ela influencia no tamanho da espécie. Bom, vou pular para a Synax, que a Boana é o tchan da parada. Aí, assim, a Synax, ou Ololigon, ou seja lá do jeito que você chama, a área da ilha também influenciou, né? Também influenciou no tamanho resultante. E Boana abumaginata, tudo influencia. Tanto a área, quanto o número de espécies, quanto a distância para o continente, que é o tempo submetido a condições da ilha. Então, a Boana abumaginata tem alguma coisa aqui, né? De cara, assim, e fala, ó, tem alguma coisa que tenha que envolver a área, a quantidade de hábitat disponível, a quantidade de competição por recurso, que é o número de espécies na ilha, e a distância da ilha para o continente, o tempo submetido sob condições de ilha. Bom, a Nova Magnata teve um crescimento muito alto, né? Então, já começa a acender o sinal amarelo nisso daí. Aí, disso aí, a pergunta 2, uma pergunta paralela que a gente tentou responder é: será que os anfíbios crescem menos ou morrem jovens? Ou seja, será que as espécies que diminuem, elas realmente têm um ritmo de crescimento ao longo da vida menor? Ou será que elas chegam a um tamanho e elas morrem, e aí por isso a gente só coleta os pequenos, mas fora da condição da ilha, elas cresceriam e ficariam iguais, né? Bom, para responder isso, a gente usou Rhinella ornata, que era uma espécie que já tinha sido analisada quanto ao tamanho e viu que ela tinha nanismo em todas as ilhas. Tá? E a gente fez uma técnica que chama esqueletocronologia. Difícil esse nome. Esqueletocronologia. Que basicamente, assim, se a gente for imaginar anéis de árvore,
a gente sempre vê que os anéis de árvore, eles significam a idade da árvore, né? Só que a árvore, ela cresce de dentro para fora, ou seja, o anel de dentro é o mais novo e o anel de fora é o mais antigo, né? Crescimento secundário. Em dedos de anfíbios é quase igual, só que em anfíbios cresce de fora para dentro. Então ele cresce, a deposição de cálcio é feita pela parte de fora e ela oscila durante o ano de acordo com a atividade dos indivíduos. Então, indivíduos que têm atividade prolongada no ano, eles vão aumentar a deposição de cálcio, depois reduz na parte que ele tem, que ele diminui a atividade, e quando reduz, a gente percebe uma linhazinha. Essa linhazinha vai significar invernos, né, ou períodos de baixa atividade deles. Como a gente vê que anfíbios têm uma baixa atividade uma vez no ano, então a gente consegue contar isso como anos. Né? Então a gente mediu a idade deles, faz os cortezinhos histológicos no dedinho deles, e aí a gente conseguiu medir a idade dos indivíduos nas populações. Vendo isso, se a gente for juntar tudo, ilha e continente, a gente vê que tem um ritmo menor na ilha, né? Os indivíduos do continente crescem mais e da ilha crescem mais devagar, né? A curva é diferente. E se a gente for ver, separar ilha por ilha, a gente vê um padrão muito parecido disso, né? A gente vê que os ritmos são diferentes, mas a longevidade não é significativamente mais alta no continente. Então, a gente vê que eles não vivem mais. Eles reduzem, eles vivem menores, né? Eles diminuem o ritmo de crescimento. E o que, assim, é super interessante nisso, ou seja, a gente não tem esse viés de coletar indivíduos que vão morrer daqui a pouco por predação, algum evento desse. Eles realmente têm um ritmo de crescimento menor, né? Dito isso daí, a gente começa a acender a terceira pergunta sobre a regra de ilhas, né? Será que o comportamento interfere alguma coisa na regra de ilhas? Porque a gente viu que, até agora a gente tem que os aspectos da história natural influenciam muito, pelo menos em uma espécie que é a boa nova marginata. Influenciam muito nisso. 2, que o ritmo de crescimento realmente é diferente, ou seja, na ilha ele cresce mais devagar e menos no final, tem um crescimento resultante menor. Então, qual o papel do comportamento nisso? Será que o comportamento manda em alguma coisa? Porque se a gente for pensar, comportamento é um monte de coisa de história natural junta, né? Comportamento é predação, é fugir do predador, é arrumar parceiro sexual, é migrar, então comportamento é um monte de coisa. Então, o que a gente viu? A gente usou a boa nova marginata, a gente coletou em 3 pontos no continente, 3 pontos nas ilhas, né, na ilha da Jipoia, ilha de Itacuruçá, ilha da Marambaia. A gente coletou em Seropédica, Angra dos Reis e Pissinguaba, e aí a gente comparou o canto desses animais. Por quê? Porque o canto é um ótimo hub de comportamento, né? Pelo canto a gente vê um monte de coisa. A gente vê se ele está na disputa territorial. Agora mesmo a gente está tentando ver se ele mente o sinal. A gente vê o tanto que cantos com frequência mais grave tende a ser atribuídos para indivíduos maiores por causa da reverberação na caixa torácica. Então tem um monte de coisinhas que a gente consegue só pelo canto, né? Aí a gente gravou todo mundo nas ilhas e no continente e os resultados da rede foram tudo peculiares, digamos, né? Se a gente for olhar aqui, esse gráfico da esquerda, a gente pode ver que, pelo menos para a ilha da Jipoia, a gente tem uma coisa completamente diferente para o resto. Né? Se a gente for ver aqui, o continente é sempre azul, tá? Então, assim, o continente ele tem o que a gente esperava. Indivíduos maiores cantam mais grave. Ok, beleza, tá tudo certo. Só que na ilha já muda. Se a gente for olhar aqui a ilha da Jipoia, o amarelinho, o tamanho dele e a frequência não faz diferença, tá? O canto dele dá uma achatada, né? Se a gente for pensar aqui que a frequência máxima é a frequência mínima. A frequência máxima diminui com o tamanho, mas a frequência mínima não faz diferença. E para o tamanho do tímpano também, que é a recepção do som, né? O tímpano tem outro comportamento. Para o continente, o tímpano e o tamanho estão parecidos. Agora, quando vai para a ilha, as coisas são completamente diferentes. Né? Isso é muito legal. Só que o mais legal que a gente viu ainda não foi isso. O mais legal é que, se a gente for olhar aqui para a figura da direita, o canto da ilha da Jipoia, realmente ele é diferentão. Só que eu falei, bom, se ele é diferentão, lá os bichos são maiores, então eu acho que se eu pegar e tirar, deve ser resultado
do tamanho deles. Obviamente, bichos maiores vão cantar mais grave. Aí eu vou tirar o efeito do tamanho só para ver. E se eu tiro o efeito do tamanho, o canto continua mais grave. Então, o canto lá, muito provavelmente, ele foi selecionado, aí a gente chama de seleção direcional, né? Ele foi selecionado para ser mais grave. Quem é que seleciona o canto? São as fêmeas. Então, as fêmeas puxaram o canto para baixo. Acontece que ao longo do tempo de isolamento, os espécimes vão ficando maiores, né, com as gerações. Eles vão ficando maiores por causa da seleção de canto. E aí acaba que mesmo os que ficam grandes, eles vão, os que cantam mais grave vão sendo selecionados pelas fêmeas. Então acaba que a gente tem um sotaque diferente na ilha da Jipoia. Né? Um negócio esquisito, um negócio diferente lá, um ambiente seletivo específico e muito diferente do continente. Né? Agora, pulando um pouco para a parte de malformações na ilha, essa parte eu vou passar pouco, tá? Porque a gente tem a palestra do Carlos Abrão daqui a pouco, e vocês acabaram de ter a palestra de Érica, que tem um monte de coisa disso daqui. Então, assim, eu vou passar rapidinho, mas anfíbios, eles comumente têm malformações, tá? Não é nada novo, isso não é de hoje, e tem malformações e tem num nível aceitável. Se a gente for pensar, todas as espécies têm um nível, assim, ok, tipo, que a gente não se assusta de malformações. Ser humano incluso, né? A gente tem pessoas com malformações, significa formações do mal, tá? Malformações significa, assim, uma diferença da média populacional. Diferença de formato do corpo para a média populacional. E anfíbios tem um monte delas, tá? Só que, assim, a gente tem um limiar, né? O limiar acima de 10% já acende o sinal amarelo de que alguma coisa está errada ali. E ao longo do tempo, vários trabalhos têm mostrado essas malformações em anuros, tá? E aí eu falei, bom, por que não ver um trabalho já foi feito? Falei, vamos revisar esse trabalho para ver se a gente acha uma causa. E aí a gente trabalhou com esse lugar horroroso, que vocês estão vendo aí, essa coisa chata, sem graça, que é Fernando de Noronha. E lá tem uma espécie introduzida, que é a Rhinella díptica, e a gente foi quantificar as malformações e localizar no mapa onde é que elas estão. E aí o que a gente fez? A gente coletou, a gente elaborou a primeira pergunta, né? Qual é a causa das malformações de Fernando de Noronha? Que pode estar atrelada a uma série de coisas, né? Como vocês já viram, pode ser coisa de poluição, tem uma série de influências nisso, e pode ser também uma influência de malformações. A gente falou, por que não a gente ver o que está causando? Pelo menos ter uma luz sobre isso, né? O que a gente fez? A gente selecionou vários pontos amostrais com diferentes coberturas vegetais na ilha e amostrou os anfíbios de lá, os Rhinella de lá. E aí teve local com cobertura vegetal total e teve local com cobertura vegetal zero. Né? Então a gente foi amostrando isso e a gente foi quantificando. E aí a gente viu um monte de malformação nova. Por exemplo, a letra A aqui está sem o nariz. Aí tem um braquicefalia, né, que é o focinho curto. Tem espécimes cegos, de um olho ou dos dois olhos. Isso é super comum lá. Tem modificação de dentro do olho, né, a íris fica côncava em vez de ficar convexa, como é o normal. Tem essa da figura da direita aqui, que é a glândula parotóide, que elas têm tamanhos diferentes. Então tem 1 milhão dessas coisas lá. É o show de horrores. Eu falei para vocês que ia mostrar as coisas feias. É a parte das coisas feias agora. E aí, assim, se a gente for olhar mais de perto, a gente fez um CT scan nessa foto da direita e a gente pode ver que, mesmo nos ossos, as coisas são muito bizarras. Assim. E nisso daí a gente falou, bom, todo mundo classifica de acordo com a parte externa. Só que se a gente for olhar a parte interna, um membro só, ele tem 4, 5 defeitos diferentes, né? Se a gente for olhar aquele B ali, ele tem a polidactilia de uma falange só, que é a parte que é a parte do dedo do meio, que tem as duas falanges dividem. Se a gente for olhar, por exemplo, essa da letra E, ela tem quase tudo, eu acho. Ela tem braquidactilia, ela tem polidactilia, ela tem adactilia, ela tem um monte de coisas, né? Tem esse daqui, que é o chifre do viking, que tem rotação da falange, tem menos falange, tem fusão de uma falange com a outra, então, assim, é um show de horrores. E a gente começou a elaborar uma hipótese sobre, mas ter esse tanto de efeito, mas o que será que causa? E a gente começou a ver os olhos deles. E começou a elaborar a hipótese. Será que esse efeito é um efeito cascata? Que é um efeito que uma coisa causa outra, causa outra, causa outra, causa outra. E a gente começou a associar esses defeitos. E aí tem
a parte de microoftalmia, que vocês podem ver ali, que provavelmente causa uma degeneração do olho, né? A degeneração progressiva do olho. A gente tem a falta de pálpebra, que aí também vai causar isso. A gente tem a infecção, que tanto a falta de pálpebra pode causar infecção, quanto a infecção pode causar catarata, ou a infecção já pode causar degeneração do olho, e tudo isso daí vai resultar em um indivíduo ou cego, ou caolho, cego de um olho, ou cego dos dois olhos, tá? Agora, sim, por que isso? E aí é que a gente começa a discussão. Porque a gente colocou essa ocupação humana e a cobertura vegetal na matemática da coisa. E a gente começou a ver, com uma regressão logística simples, a gente viu que a modificação do hábitat está muito bem relacionada à proporção de malformações na ilha, né? Então, assim, quanto mais desmata, mais aparece sapo com defeito. Isso pode ser muito perigoso, tanto para a população local, quanto para a população visitante. E, assim, isso pode significar várias coisas, né? Pode significar tanto que a ocupação humana diretamente está causando isso, ou que outro fator, que talvez não seja mais resultado da ocupação humana, mas que já foi, esteja afetando os Rinella, e que isso pode causar um sério problema de saúde pública na ilha. Então, isso começa a acender o sinal amarelo para que talvez alguma coisa não esteja indo muito bem lá. E obviamente, mais estudos, a gente precisa fazer mais estudos lá sobre essa parte de contaminação, de fato, resultado de antropogenização do ambiente, né? Então, em Bermuda já viram que contaminação química é o que manda. Contaminação química e impulsionada por radiação ultravioleta. Os dois tem lá em Fernando de Noronha, tanto contaminação química quanto radiação ultravioleta. E isso daí pode ser perigoso para o ser humano, inclusive. E se a gente for comparar Fernando de Noronha com os outros lugares, e aí que entra que talvez um terceiro ou quarto fator esteja influenciando isso, Fernando de Noronha, ao longo do tempo, se a gente for olhar, a bolinha vermelha é Bermuda, tá? E Bermuda nunca passou de 40% da população com malformação. E Fernando de Noronha já chegou a 70%, né? É muita coisa. Imagina, cada 10 indivíduos que você coleta, 7 estarem com algum tipo de malformação. Fala, vamos comparar com outras ilhas? Comparamos com a Ilha Grande de Mangaratiba, Ilha de Marambaia, Ilha de Itacuruçá, no Rio de Janeiro, e não tem estudo. Chega a 20%, chega a 20%, Ilha Grande chega a 30% no máximo. Então, vamos comparar com outro lugar também que tem introduzido, porque na Ilha Grande é natural. Vamos comparar com outro lugar introduzido, aí no Havaí tem 5%. Então, assim, tem alguma coisa aí, né? Alguma coisa está mandando malformação e muito provavelmente não é introdução, tá? Porque mesmo populações naturais têm um índice de malformação muito alto e populações introduzidas, como é no Havaí, não tem muita malformação. Então, tem algum problema aí que, inclusive, pode ser de saúde pública, tá? Bom, e aí a terceira parte, que é as doenças em populações insulares, que população insular pode ser, e aí tem um problema, população insular pode ser, quando chega uma doença lá, os indivíduos, como eles não migram, eles estão aprisionados. Então, já muda um pouco a dinâmica disso. Só que, ao mesmo tempo, para a doença chegar lá é muito mais difícil, porque você não tem trânsito de animais, né? E aí, assim, entra a última questão que eu vou mostrar para vocês hoje. Ilha é um refúgio ou é uma armadilha? Tá? E aí que tá. Quando você tem ela lá, não tem contato com a doença, ela vira um refúgio. Mas se chegou a doença, como é que você foge? Não tem como. Então acaba virando uma armadilha. Então você tem essa dualidade, né? Pensando nisso, a turma daqui do meu laboratório foi na Ilha de Alcatrazes, que é também esse lugar feio, chato, horroroso, que era aí a foto de cima aí para vocês. E a gente também coletou lá em Fernando de Noronha, que vocês já sabem que é um lugar horroroso também. E aí, assim, lá na Ilha de Alcatraz tem a Synax alcatraz, que é uma espécie endêmica, e o Cyclohramphus faustoi. As duas são ameaçadas de extinção, e aí que começa a entrar o problema, porque Synax alcatraz, ao longo dos anos, ela tem uma prevalência razoável
de indivíduos infectados com o Batrachoquito hidrobatides, que é aquele fungo que está matando o geral, né? E aí, assim, fala, beleza, agora ela se lascou, porque agora ela está confinada, né? Mas o ciclorhamphus não tem indivíduo infectado. Ou se tem, coletou em humano só, ao longo do tempo, um indivíduo infectado. Então, começa a ficar meio assim, mas será que é refúgio? Será que é prisão, assim, que é armadilha para as espécies? Alcatraz parece que sim, né? Porque as espécies lá já têm o fungo, já tem a prevalência do fungo razoável. Fernando de Noronha, incrivelmente, não. Parece que não. Porque, muito embora tenha o fungo lá, na Rhinella díptica, que esqueci de botar um italiquinho aqui na sínax, mas a Rhinella díptica tem 5 indivíduos de 177 amostrados que tem o fungo. E sínax, que também é introduzido lá, não tem nenhum. Então, parece que Fernando de Noronha, mesmo zoado desse jeito, que tem lá esses sapos com malformação, não tem muito fungo, muita prevalência do fungo. Mas Alcatraz está bombando. Então, assim, a gente consegue ver aqui que pelo menos uma ou outra do Brasil tem. Uma é armadilha, provavelmente, e a outra, muito provavelmente, é um santuário, né? Para uma espécie que é introduzida. Então, não é tão santuário assim, né? Aqui, para mostrar para vocês um panorama geral, e é agora para todo mundo que se interessa em trabalhar com ilha, que é disparado o assunto mais legal que tem na Herpeto. O que a gente tem de estudo, a gente tem muito, muito pouco. É impressionante. Todo dia publicam alguma coisa e todo dia assim, ainda continua pouco, sabe? Por exemplo, a gente tem no norte do país, com estudo com ilha, a gente só tem essa ilha de Bailique, que é no Amapá, né, que viram lá uma população de Rhinella marina que apresenta 30 e poucos por cento de prevalência de malformação. Fernando de Noronha tem um arquipélago das 3 ilhas. Eu não sei o nome desse arquipélago, tá? Eu só vi que tem 3 ilhas, aí eu chamei de arquipélago de 3 ilhas. Mas eu não sei o nome. Perguntei para um monte de gente e todo mundo dá um nome diferente. Eu falei, então eu vou dar o meu também. Arquipélago das 3 ilhas, que é no Espírito Santo, que tem já estudo com o gigantismo dos filodites, que ficam os filodites bombados na ilha, né? Aí tem no litoral de São Paulo, para variar, é onde tem mais coisas, né? Tem vários estudos com o fungo, tem vários estudos com espécies endêmicas, tem vários estudos de várias formas, e em Santa Catarina, em Florianópolis. Na ilha de Florianópolis tem uns estudos, na ilha de Florianópolis em Arvoredo, tá? E assim, pode ter escapado um outro estudo aqui, mas isso daqui é o grosso do que a gente tem. Então a gente não tem quase nada, né? É muito triste isso. A gente tem muita costa para explorar. A gente tem aqui pelo menos uns 10 mil quilômetros de costa que ninguém nunca foi lá ver o que tinha. Então tem essa lacuna de conhecimento, né? E aí, gente, para finalizar, se vocês quiserem mais informações, eu tenho equipe de divulgação científica que a gente trabalha com os desenhos animados, tá? Eu não podia deixar de fazer o merchan logo agora, né? Então, a gente tem lá um vídeo explicando sobre o fungo, né? Um panorama geral. Tem essa história do sapo gigante, que a gente fez um blues e gravou uma musiquinha. E tem a história dos sapos mal formados em Fernando de Noronha. Então, se vocês quiserem mais informação ou quiserem passar para alguém, explicar alguma coisa, para a família, que é importante, explicar para alguém, mostra o videozinho, que o videozinho está bem explicado, a gente trabalha neles com muito carinho. E é isso. E obrigado de novo pelo convite. Obrigado, Thiago. Obrigado à equipe do Herpeto Capixaba pelo convite. E eu estou disponível a perguntas. Quem se interessar, pode também me mandar um e-mail. Os meninos têm um contato, pode mandar um e-mail. Pode procurar no Instagram, pode procurar no Twitter, pode procurar onde vocês quiserem, tá tudo lá. Eu duvido vocês não achar outro Raul de Rebouças, então eu não preciso nem botar o nome aqui. Então, fiquem à vontade para fazer perguntas, pode entrar em contato comigo depois, ficar com vergonha, não tem problema nenhum. E é isso. Dúvidas, sugestões, se vocês tiverem, sou todo ouvidos. Poxa, obrigado, Roni. Cara, eu sou suspeito para falar, né? Porque eu acho o trabalho do Roni incrível e eu sempre vejo ele tá cada vez num lugar mais feio que o outro, me dá uma inveja danada. Nunca vi como que ele escolhe tão bem as áreas de estudo dele, entendeu? Só lugares horrorosos, né? E
E apesar disso, a gente vê, né, me traz também me remete muito, como você falou, né, aos trabalhos, né, da minha área, assim, da paleontologia no passado, que a gente vê muito esses padrões em ilhas antigas, padrões de gigantismo. Lembra muito os jacarés fósseis lá do Jurássico, na Europa, que Sim, eram sim, sim. vários jacarezinhos anões. Então eu gosto muito, sou suspeito para falar, mas parabéns pela apresentação, excelente. Estou vendo aqui pelos comentários que o pessoal gostou muito. Então, legal. E temos tempos, né, para perguntas, para a gente conversar mais um pouquinho. A gente pode aproveitar aí. Não deixa o Raoni sair ileso dessa, aproveitem aí. Ó, o Vocês pessoal aproveitam. tá perguntando que e-mail para contato, ele pode deixar aqui, mas sobre o Posso trabalho... deixar, como é que eu faço para deixar, Rodrigo? me manda aqui no chat privado, Mando. e aí eu publico aqui para o pessoal. E também, para quem não conhece, recomendo fortemente também o trabalho de divulgação, né, cara? As animações, muito legal com a música, o blues. Eu também acho, quem não teve oportunidade ainda de conhecer, eu acho que é um trabalho fantástico. Vou colocar aqui para vocês, ó. Beleza, gente. E aí... Ó, quem quiser entrar em contato, tá aí. Fácil. Ó, a Beatriz Rabelo também está fazendo uma pergunta aqui, ó. Muito importante, né? Sobre os moradores, aí, trabalho Super importante com a sociedade. Ó, então, aí entra, tem de tudo, né? Assim, teve ilha que a gente entrou, é um quartel militar, a gente não tem muito o que fazer. A gente entra e vai embora. Quanto mais desaparecido a gente for, melhor, né? Então, teve a Ilha da Marambaia, por exemplo, é um quartel militar, inclusive é o ponto de férias dos presidentes do Brasil historicamente, né? A gente tem a Ilha da Jipoia, que basicamente é uma ilha colonizada pela Globo. Eu nunca vi um lugar daquele que você tem a fazenda de todo mundo que é produtor da Globo, tá lá. Então eles têm casas e tal. Então, assim, não tem muita população local lá, né? Tem mais duas casas de veraneio. Tem a Ilha Grande, a Ilha Grande tem a população local e a gente fez o que deu para a gente falar com as pessoas lá, mas assim, é uma ilha, como o próprio nome já diz, é uma ilha muito grande, tem de tudo lá também, inclusive tem muita moradia de gente com muito dinheiro. Aí teve ilha que a gente entrou, por exemplo, que o único lugar ancoradouro da ilha é fechado, então a gente teve que entrar nadando na ilha. Então teve de tudo, assim, tem de tudo. E essas ilhas de moradores locais, a gente sempre que chegava lá, a gente conversava, porque normalmente os bichos que a gente coleta estão dentro do quintal deles, né? Então a gente chega de dia, conversa, e toma café, e come bolo. E a gente sempre tentou fazer isso, sabe? Só que assim, é uma pessoa, né? Nessas ilhas foi impressionante, porque muitas delas eu era o primeiro que estava coletando alguma coisa. Então, se for só eu, é difícil. Agora, se todo mundo que for trabalhando lá chegar e levar um pouquinho, eu acho que eles vão ficar bem conscientes do que tem lá, que são as coisas maravilhosas, assim, né? E, mas, assim, a gente tem realidades diferentes nessas ilhas, tá? A gente, por exemplo, a Ilha Bela é uma cidade, né? Uma cidadezinha que tem na ilha lá, tem shopping, tem tudo. Mas tem a Ilha da Jipoia, por exemplo, que não tem ninguém. Tem a Ilha de Itaiangá, que é um morro de pedra. Então, tem de tudo. Agora, sim, tinha gente, a gente conversava com eles sempre. Bom, pesquisa na Ilha Bela. Então, tem algumas coisas. Mas ilhas são sempre ambientes, assim, meio inexplorados, assim, né? O que é meio triste, sabe? Porque a Ilha Bela, por exemplo, tem 1 milhão de coisas. Tem espécie de lá, tem um monte de endemismo. E pouca gente vai, sabe? Então, assim, as Ilhas do Litoral Paulista tem algumas coisas. Tem coleta, tem bastante coleta. A gente consegue ir no museu e achar os bichos, consegue tudo, assim. Só que esses trabalhos, assim, mais ecológicos, de larga escala, não tem. Tem pouquíssima coisa, né? No Espírito Santo teve o Rodrigo Ferreira, que foi lá na ilha, nessa ilha essa arquipélago das 3 ilhas, né? Que eu dei o nome de arquipélago 3 ilhas. E aí ele foi lá e viu alguma coisa, mas não é comum,
né? Aproveitou e batizou a ilha logo. Pois é, com certeza o nome está errado. Mas ilhas são grandes laboratórios, né? Muito legal, sim, gente, sim. Mas apresentam muitas dificuldades, né? Igual você fala, tem relação com os moradores, tem ilhas que nem todo mundo tem acesso, é difícil, sim. Ilhas que pertencem, né, à Marinha do Brasil, por exemplo, à administração. Então tem essas questões logísticas. O Gabriel Figueiredo ele também faz uma pergunta aí sobre a genética lá em Fernando de Noronha. Então, cara, as rinelas não, mas a gente está fazendo um trabalho com as boanas que, assim, eu estou demorando com esse trabalho porque esse trabalho eu estou tentando renegar ele o máximo possível, tentando negar que eu estou encontrando um negócio até eu esgotar meu argumento, porque ele dá uma bagunçada arrumada assim no histórico geológico das ilhas, né? Meu trabalho de biologia com sapo que fala não é possível que isso que falaram que foi assim não tem lógica nenhuma. E aí a gente começa, não, vamos tentar uma técnica nova, vamos fazer outra coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí a gente tá nessa. Mas assim, a parte de Rinella não tem trabalho com genética. De Fernando de Noronha, a gente tem a tentativa de fazer esse trabalho para ver endogamia, essas coisas assim. É um trabalho que está andando há muitos anos. Né? Esse trabalho de Fernando de Noronha, quando eu peguei, o trabalho já estava andando há alguns anos. Né? Então, todos esses trabalhos demandam muito tempo, e como a parte de genética para a gente é tudo muito, muito caro e muito difícil, a gente tem sempre que fazer parceria internacional, e aí depende do tempo dessas pessoas também. Né? Mas tem um trabalho andando com a genética das ilhas de Fernando de Noronha, assim, justamente para ver isso, para descartar a hipótese de endogamia. Né? Mas das ilhas do Rio tem umas coisas muito legais que tá saindo. Maravilha. Trabalho bom é assim, né? Que traz mais dúvidas. Às vezes a gente fica de cabelo em pé com as dúvidas, mas eu entendo, ainda mais de geologia. Então, quando a gente começa a tentar entender o que essa história natural ali, cara, o passado, o que os processos, como foram moldados. Eu sou bem fascinado por isso. Eu sou bem fascinado por essa parte de passado, assim. E eu até eu lembro que no meu doutorado, eu fiquei fazendo uma animação para explicar para a banca o que eu estava achando. E aí eu fiz uma animação do mar subindo, mar descendo, as ilhazinhas. Eu falei, mas não faz sentido, velho. Aí eu fazia de novo, mas não faz sentido ainda. E aí hoje eu tô vendo que pela genética realmente não faz muito sentido, sabe? Então você tem umas conexões e umas cachoeiras, umas paleocachoeiras ali no meio, que cavaram a rocha muito fundo, assim. Então tem muita coisa para ver ali ainda. É impressionante, assim. Cada vez que você futuca, você acha alguma coisa mais... Tem mais tempo ainda de pesquisa pela frente. Temos mais uma pergunta aqui do Wellington sobre o fungo aqui, né? Se já foi publicado os resultados, como é que tá esse então, alguma coisa assim. O de Alcatrazes ainda não, mas já tem alguns trabalhos mostrando a prevalência do fungo em algumas ilhas, o que é bem preocupante. Né? As ilhas que antes era, não, na ilha não vai ter, né? Na ilha tá tranquilo. E tem, né? E é um fungo invasor, é um fungo que chegou no Brasil, ninguém sabe direito como, assim, e tá dizimando, e já tem expectativa de que vai dizimar muito mais ainda, a gente só tá começando, né? Então tem esse problema. E tem alguma coisa publicada nesses, mas assim, tem pouco trabalho feito em ilhas no geral, né? Para todos os grupos animais. Para anfíbio tem menos ainda. E com quitridiomicosis tem menos ainda. Então, assim, é muito incipiente tudo, né? Mas tem alguma coisa publicada, sim. Teve um trabalho agora da Anat Belassen, que saiu agora mostrando isso, que ela veio para cá, coletou nas ilhas e mostrou algumas prevalências em algumas ilhas. Mas é tudo muito incipiente, né? É ótimo para biólogo e é ruim para os bichos, assim, né? Mas quem quiser trabalhar com ilha, nossa, tem trabalho pro resto da vida, mas tranquilo, tranquilo. Pois é. Enfim, infelizmente, né, a gente tem que trabalhar, às vezes, com isso. E muitas vezes com uma certa urgência, né? A gente vê que as mudanças, essa emergência climática, as transformações que a gente tem visto, né, tem muito trabalho a ser feito, né? Tem muita mas coisa. Às vezes, assim, bom para o biólogo, é realmente ruim para a fauna, ruim para os animais. Se pegar, por exemplo, de ilhas no mundo, se a gente pegar inventários de ilhas no mundo, a ilha mais bem amostrada do mundo é Sri Lanka. Aí você fala, pô, Sri Lanka? Aí quando você vai ver, tipo, tem Universidade dos Estados Unidos que está lá há 50 anos amostrando. Né? Então,
Você vai ver, tipo, serpente tem 1 milhão de coisas, anfíbio tem 1 milhão de coisas. Aí quando você vai começando a ver aquelas ilhazinhas pequenininhas da costa da Coreia, não tem nada, né? Ninguém sabe o que tem lá. Ilha do Brasil, cara, assim, faz medo, assim, né? Porque é pouquíssima coisa que a gente tem. Inclusive, no meu doutorado, eu queria fazer que aquela coisa, né? Quando você sabe também, Rodrigo, quando a gente entra no doutorado, a gente quer mudar o planeta. Né? E aí eu falei, não, eu vou coletar da costa do Brasil inteira. Vamos nessa, da Ilha de Marajó até o Rio Grande do Sul, até Lagoa dos Patos. Aí você vai diminuindo. Aí você vai vendo a realidade do tempo, né? E aí eu falei, o Rio de Janeiro já tá bom, né? Tá sossegado. E aí você procura dado e não tem, né? Você não tem coleta, né? Por exemplo, a Ilha Grande, eu sei que tem uma população de boana lá. Mas eu perguntei para quem coletou lá, que foi o Fred Rocha, e o Fred Rocha falou, cara, não tem. Eu falei, mas tem, cara. Não tem. Mas tem que ter, cara, mas não tem. Aí ele falou, tem 6 indivíduos coletados em 95, sabe? E é uma ilha super visitada, todo mundo conhece, inclusive quem não foi, recomendo, que é lindo demais, só que não tem os bichos coletados. E aí todo mundo que eu vejo, você já ouviu esse bicho aqui? Aí mostra o canto, já, ali tem. Não sei aonde tem. E mostra no mapa, sabe onde é que tem. E você vai nos lugares e, às vezes, por questão de chuva e tal, não tem o bicho. Mas todo mundo fala que tem, os moradores locais. Então, assim, deve ter, né? Só que a gente não tem amostragem nesses lugares. Tem pouca gente fazendo isso. A importância de trazer essas pessoas, né, para próximo da gente, trocar essa ideia com os moradores locais, né? Que eles sabem, né? Quem vive lá, né? Como eu falei, o Arcado Capixaba, às vezes a gente tem buscado cada vez mais isso por isso. Eles conhecem, eles estão lá, eles conhecem melhor do que a gente, que às vezes vai uma vez numa campanha a cada não sei quantos meses, né? Pois é. Então, isso é importante. Mas, de qualquer forma, fica aqui, né? A gente tem certeza que tem vários jovens pesquisadores, né, estudantes de graduação, o pessoal que está começando na pós-graduação, no mestrado. Fica esse chamamento aí, ó. Tem muito a ser feito, né? Ainda terá muito a ser feito aí nos anos vindouros. Então, E, Raoni, como é que você está aí, tipo, com alunos, com projetos? Tem recebido as pessoas? Como que está funcionando isso? Para quem quer... gostei do tema, quero ir trabalhar com ilhas. Como que essa pessoa basicamente, pode vir. Porque eu tenho uma vaga na pós aqui da Biologia Animal. Né? Hoje eu tenho um aluno, o Andrés, que foi o aluno que me descobriu justamente em umas palestras dessa da pandemia, lá do México. Ele falou, cara, eu quero trabalhar contigo. Eu falei, venha. Ele tá trabalhando com outra coisa, né? Tá trabalhando com parte anatômica e tal, outra parada, assim. Mas eu tenho hoje vaga na pós de biologia. Eu sou locado aqui no laboratório do Felipe Toledo, né? Então, assim, eu sempre trabalho em parceria com ele. E Felipe é ótimo de trabalhar, porque Felipe é atacado e aí é bom, né? Não demora as coisas. E há vagas. Há sempre vagas, tanto para pós, quanto para quem, gostei do projetinho de divulgação científica. Vamos conversar, porque tem. E o projeto de divulgação é um pouco mais difícil, porque todo mundo quer participar, mas ninguém tem noção do trabalho que dá. Até ver. Todo mundo quer, depois que entrou, quero mais não. É sempre assim. Mas quem se interessar por ilha, tem muita coisa para fazer, e assim, quase tudo muito fundamental, assim, a gente não tem muita coisa, né? Mas eu tô aqui, quem quiser conversar, manda um WhatsApp, pode mandar, não tem problema não, sou mais ou menos eu sou disponível, assim. Então o e-mail já tá aí, Instagram, Twitter, os cambal, eu tô em todos esses lugares, não sei lidar com nenhum deles, mas eu tô lá. Então... Vai aprendendo, vai fazendo, é isso aí. Pessoal, não deixe passar, viu? Quem estiver aí buscando a oportunidade, a gente tem gente do Brasil todo, então às vezes tem alguém que está aí do lado, tá em São Paulo, tá pertinho, ou tá em outro lugar do Brasil, mas, né, nesse momento a gente vai aproximando as pessoas. Esse é um dos nossos objetivos também, né? Criar essas redes de colaboração. Então aproveitem. A gente tem aqui, estamos chegando 5 minutinhos para o final do nosso horário. Então, vamos começar aqui. Queria te agradecer muito, Raoni, pela palestra, pela conversa. Não sei se o pessoal tem mais perguntas. Se tiver, a gente pode fazer mais 1, 2 perguntinhas. Se não, só agradecer você pelo tempo, né, por compartilhar aí, por fazer um pouquinho de inveja na gente, vendo essas ilhas maravilhosas.
E é isso. A gente faz trabalho de campo, porque o trabalho de campo tem que ser chato, né? Pois é. Dá uma tristeza esse trabalho de campo seu. É muito depressivo, às vezes. Beleza. Muito obrigado, então, gente. Ó, palmas para o Raoni, palmas para a apresentação, valeu. E é isso. Seja sempre bem-vindo aqui a Arcatorama.